Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores, empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Carolina Chiao, CEO da metalúrgica FIMAC. Chiao, assim que fala certinho. Exatamente, Chiao. Então, Carol, é comum eu errar o nome das pessoas e eu corrijo na hora, bem como a vida toda da criatura, passada às vezes num TP, e quando a gente está lendo o nome da empresa, o cargo, tudo isso é bacana hoje, só que a tua vida não começou hoje, né? Não. Conta um pouquinho da tua trajetória para quem não te conhece, se inspirar e saber que os perrengues, né, que tu passou para chegar no dia de hoje. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Minha vida não começou hoje, né? Eu tenho 42 anos, então sou da segunda geração de uma família empresária, né? Meus pais são imigrantes chineses, eles vieram da China em 81, junto com o meu irmão mais velho e a minha irmã. E eu nasci aqui no Brasil, em 83. Já entregou a tua idade de cara, né? Eu não tenho problema nenhum. Mas antes de entregar a tua idade, que eu nem perguntaria, né? É bacana porque tu começou cedo, né? Com o pessoal que vem de fora, é outro desafio, né? Nascer no Brasil já não é para qualquer um, né? Um país que tem muito desafio. Mas o que levou a tua família a sair? E como que foi essa vinda de lá? É que, na verdade, quem veio primeiro para o Brasil foi o meu avô paterno. Meu avô, ele era um homem de muitas posses lá na China, em Changzhou, na cidade deles, na cidade natal deles. E só que com com o início do comunismo, né, aquela coisa também se foi tomado muito dos bens dele também, e a empresa que ele tinha era uma empresa que descascava arroz. E aí acabou falindo, né? E aí toda a questão a questão do desemprego também, então ele resolveu sair do país. Ele tinha contatos fora, no Japão, né? Ele tinha estudado no Japão, e então ele acabou indo para o Japão para poder procurar emprego, procurar um trabalho. E ele deixou 7 filhos. Nossa. Na China. E só que no que ele saiu, começou a Guerra da Coreia e os países também começaram a fechar as fronteiras. Então ele não conseguiu mais voltar. E aí ele conseguiu um emprego no Japão com um contato, um conhecido dele, um amigo dele, e que mandou ele para o Brasil, aqui para Canoas, na verdade, para auxiliar na construção de um moinho de farinha. Até o moinho, eu acho que é um que tem na 116. Ele ajudou a construir aquele moinho, e aí, só que a tradição da família chinesa que o filho, homem mais velho, tome conta dos bens do pai, né? Então, meu pai já havia casado e tinha 2 filhos, o meu irmão, que tem 16 anos de diferença de mim, e a minha irmã, de 11 anos de diferença. E aí, então, ele chamou o meu pai para vir para cá, né? E só que naquela época também eles tiveram que deixar tudo para trás, seus bens, tudo praticamente vieram só com a roupa do corpo. Um regime atual, um regime comunista, Exatamente. O cara tinha que abandonar os bens. Começar do zero. Começar do zero. E não é que ele chegou aqui, né, no berço de ouro, no caso, meu avô veio e já deu tudo para ele. Então foram épocas assim bastante complicadas no início. E aí o meu avô conhecia o seu Tsuchiya, que era vice-presidente da Mitsubishi aqui no Brasil também, e eles tinham recém-comprado, ele mais outros sócios japoneses tinham comprado a Clement Cifali, que hoje é a Ciber, Equipamentos Rodoviários. Conheço, já fiz trabalho lá, Sim, muito legal. Exatamente. Então eles compraram, eles são 5 sócios da Ciber, mais o meu avô e o meu pai, então entraram na sociedade e compraram a FIMAC. Mas a FIMAC naquela época ela tinha 1.000 metros quadrados, era uma empresa bem pequena na Voluntários da Pátria, em Porto Alegre. E também com um plano de reduzir os custos, né, porque ela ia acabar produzindo peças para a própria Ciber e para outras montadoras. E aí, então, em 86, meu pai entra na sociedade da FIMAC, né? E em 92, seu tia faleceu e o meu avô acabou falecendo também no final de 92. Em 93, então, os outros sócios resolveram dissolver a sociedade, não fazia mais sentido.
Aí o meu pai, imigrante chinês, né, até hoje não fala português muito bem, mas é aquele português que a gente entende, né, mas quem conhece ele... Um sotaque bem forte. Bem forte. Então ele resolveu, o que eu vou fazer agora, né, de começar do zero. Eu tinha na época, eu tinha 9 anos, 10 anos mais ou menos. O que a gente ia fazer, né, ele ia fazer naquele momento, né, minha mãe era dona de casa, e os meus irmãos estavam estudando na faculdade já e eu estava na escola. Então, o que ele resolveu dar um salto de fé, vamos dizer assim, né, dar um peitaço, que nem a gente fala, e comprar então o resto das cotas, né. Então, a partir de 93, a FIMAC torna-se então uma empresa totalmente familiar. Então, ele chama meu irmão estava terminando o mestrado dele em engenharia elétrica na UFSC, em Santa Catarina, e aí eles, vamos tocar a empresa, né. E a minha mãe também conhece de usinagem, porque minha mãe trabalhou em uma metalúrgica na China, até lá foi onde eles se reencontraram. Né, e aí começaram a namorar e casar. Então, aí os três começaram a trabalhar, né? Então foi uma época assim que eu praticamente não via eles em casa. É bem complicado quando a gente, principalmente dentro de uma família empresária, porque as discussões vão para casa também, né? Então a gente escuta, por mais que eu fosse mais nova, eu devia ter 11, 12 anos na época, eu via aquela situação, não tinha uma compreensão muito grande sobre aquilo. E, na verdade, assim, eu cresci desde 86, eu ando na FIMAC, né? Desde pequenininha, meu avô me levava muito para lá e... aquele ambiente, assim, não era um ambiente que eu vou dizer assim, nossa, é um ambiente legal para uma menina, né? Principalmente de 4, 5 anos. E aí eu sempre dizia que eu não ia querer trabalhar, eu não queria trabalhar na FIMAC, porque eu achava tudo muito sujo. E, mas eu via aquela situação, né? O meu irmão, principalmente o meu irmão, saía muito cedo de casa e até a gente brincava, né? Que os vizinhos achavam que ele era verdureiro. Porque ele, enfim, né, asiático, né, chinês, mas aí, japonês, chinês, tudo igual. Sim. Ele tinha uma pampa na época e ele voltava sempre sujo de barro, porque lá na FIMAC, depois em 98 ela foi para Gravataí, né, que é a nossa sede própria, a gente tinha um terreno lá. E era terra vermelha, então ele vinha com as calças sempre com terra vermelha, então achavam que ele era verdureiro. Tão cedo, muito bom. Então eu acompanhei isso, né, sempre de longe, mas a gente sempre acompanhou as conversas, as discussões também que vinha em casa. E a minha irmã seguiu então a carreira de medicina e eu disse, desde então eu já disse, não quero trabalhar na FIMAC. Ok, né? Porque na verdade toda a sucessão havia sido planejada pelo meu pai, que o meu irmão tomasse conta da empresa, né? E assim sucessivamente. E aí eu segui então a carreira de computação, né? Eu fiz bacharelado e mestrado na URGS, em ciência da computação, e estava me preparando para um doutorado na Alemanha. Eu havia conseguido uma bolsa e estava indo para lá. Isso em 2009. Isso. E aí, só que no que eu cheguei lá, meu irmão acabou descobrindo um câncer. E em janeiro de 2010 ele faleceu desse câncer, com 42 anos. E foi um baque muito grande para a família, né? O meu pai ficou muito sem chão, até porque, como eu tinha falado antes, a sucessão era do filho mais velho. A sucessão já estava toda planejada para o meu irmão, né? Só que eu falei para o pai, tu tem mais 2 filhas. E o sonho dele sempre fosse que aquilo ali ficasse para nós e que ficasse para os netos e, enfim, né, prosperasse. Aí eu falei, pai, tu tem ainda 2 filhas. E se o teu desejo, se o teu sonho é que tu deixar isso pra gente, tu deixar para os teus netos, vamos lá, a gente toca. E aí, assim, foi quando eu decidi, então, que eu iria ajudá-lo, né? Na época, eu acho que eu estava com 25, uns 20, acho que 28 por aí, mais ou menos, né? E nesse mesmo ano, meu irmão faleceu em janeiro de 2010 e a minha mãe faleceu em setembro de 2010. Nossa, no mesmo ano, duas perdas. Para o meu pai foi muito forte, né? Então, e ele se agarrou àquela empresa, aquilo ali é a vida dele, né?
Hoje ele tem 84 anos e ele vai todos os dias de Porto Alegre até lá e fica lá o dia inteiro. E ele totalmente autônomo, graças a Deus, ele super bem. E ele está com alguma função mais de conselheiro agora e tu tomou a frente. Exatamente. E aí eu estava na Alemanha e em 2015, então, eu vendo a situação toda, e meu pai sempre foi uma pessoa muito otimista. Sempre é uma pessoa muito otimista, assim. Vê o copo cheio transbordando sempre. Isso é uma coisa que eu admiro muito nele, porque eu sou extremamente contrária. E daí ele falou assim, aí em 2015 veio a crise econômica, né, política aqui no Brasil, e ele começou a ficar preocupado, e acho que não está dando, e o pai já estava com 74 anos na época. Aí eu falei, não, tudo bem, então tá, a gente larga aqui e vamos, né, para o Brasil. E foi quando eu decidi então interromper o meu doutorado e retornar ao Brasil. E retornei então em setembro de 2015 para cá, e já no olho do furacão, né? Aquela situação bem complicada, né? Eu brinco que às vezes a gente não tinha nem dinheiro para comprar a fita para fechar a caixa, mas a gente vai, né? Foi trabalhando e tentando resolver. O início foi bastante conturbado, porque eu não era da área, né? Eu estava na área acadêmica, completamente diferente, e inserida em outra cultura já, né, na cultura alemã, muito diferente também da brasileira. E eu encontrei uma empresa que estava numa situação bastante complicada, bastante desafiadora, e com vários problemas, assim, no sentido de que o meu pai, ele deixou que a empresa meio que se autogerisse. No caso, meu pai não estava muito envolvido na operação, ele estava mais numa parte mais estratégica. E é aquela questão da empresa do dono, muito da questão da confiança. E então, até eu conseguir, de fato, tomar conta da situação, mas dizer assim, até para o meu pai, na verdade, passar o bastão demorou bastante, né? Eu tive que conquistar a confiança, inclusive, do meu pai, porque por mais que ele dissesse, tu vai dar conta, e eu com muito medo, sempre tive muito medo de que eu não conseguisse, né? Porque não é uma coisa que a gente diz, nossa, que fácil, que simples, né? E ainda numa situação bem complexa, que era a situação de crise econômica, né? E a gente vendo empresas ao nosso redor fechar as portas, e isso muito complicado também. A gente tem que, às vezes, dar um tiro no escuro, muitas vezes arriscar, né? E não ter respaldo, porque a gente não... também, assim, haviam muitas crenças, né? Eram pessoas que já estavam há muito tempo na empresa. Então, se tem aquelas crenças do que, isso sempre foi assim, isso aqui não vai funcionar, acho que a gente nunca tentou isso, né? Então, e começar a questionar essas coisas foi bastante desafiador, né? Até porque, assim, aí eu tenho outro desafio. Eu sou mulher e eu sou filha do dono. A gente vai ter que entrar mais nesse detalhe, porque tem muita empresa familiar. Eu admiro muito o Bernardinho do vôlei, que botou o filho dele como levantador numa Olimpíada, arriscando a ganhar ou perder. Obviamente, né, ele sabe o filho que tem e a qualidade, e ganharam, né? E a pressão, né? Para ti e para o teu pai, e a gente já vai entrar nisso. A gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Carolina Chial. Vou aprender a falar ainda até o final do programa. CEO da metalúrgica FIMAC. Carol, eis que então o desafio era menina, um pai tendo que passar o bastão, não é fácil, não é um pai chinês, que tem ainda uma outra cultura. Como que foi dali para cá? Estamos em 2000 e... Estamos em 2015. 2015. Né? E aí? São 10 anos, coincidentemente, em 2025 eu fecho 10 anos de FIMAC.
De início, eu vou dizer que eu fui muito de sangue doce, né? Porque eu não conheço e por ser também, acho que por ser mulher, a gente tem muitas crenças, muitos vieses inconscientes também, né? A síndrome da impostora totalmente. Então eu fui de sangue mais doce, eu fui tentando, né, tatear, tentar. Se meu pai confiava, a gente, não te confia também. Só que daí a gente começa a ver que tem coisas ali que, mas eu não concordo com isso, mas por que que é assim? E aí, quando tu chegava no porquê que assim, não, tu não sabe de nada, não, deixa que eu sei, então deixa que eu resolvo. E aí tu continua assim, não, mas tá errado, porque afinal de contas, né, a gente está numa situação agora que é completa, é muito crítica. E se a gente continua, e isso é uma coisa que eu sempre tive, né? Que eu sempre digo assim, loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar por resultados diferentes. Né? Então eu vi assim, não, se a gente está sempre fazendo isso e não está dando certo, a gente tem que começar a mudar. Né? Então, assim, foi muito no início foi muito de sentimento mesmo, de intuição, de perceber que as coisas não estavam legais, não estavam de acordo e obviamente a gente pergunta e não tem isso, e aí também tem a questão de ser a filha do dono, né? E aí de sentir também que tem um certo julgamento, porque nasceu no berço de ouro, né? E não é assim, né? Isso eu acho que é um desafio que muitos herdeiros passam, que é achar que só porque tu é o filho do dono, tu vai ter tudo de regalo. Né? E na verdade é o contrário, porque a gente sofre cobranças dos nossos pais desde o início. E a gente se cobra também, porque a gente entende a responsabilidade que é manter aquilo, né? Que não é só, eu digo assim, não é o meu patrimônio. Claro, é o meu patrimônio da minha filha e de todos os herdeiros, dos meus, né? Da minha irmã, dos meus sobrinhos. Eu tenho uma obrigação, e além de tudo, não é só disso também. Isso é uma coisa que o meu pai falou no início, que me marcou muito a frase. A gente fala, pai, mas tá difícil a situação, sei lá, daqui a pouco, né, vamos vender, vamos fechar. Não, eu tenho uma responsabilidade aqui, eu tenho que manter 130 famílias. E aquilo ali me bateu muito, porque a responsabilidade não é somente com a minha família, mas com a família de todos os colaboradores. Usa a árvore da família ainda no peito, né? Tem isso também. Isso é presente de uma amiga muito querida. Mas é verdade, mas é aquilo, entendeu? A gente tem a responsabilidade não somente pela nossa família, mas por toda a comunidade, né? O propósito é outro, né? Exatamente. E o que eu acho mais interessante em sucessão familiar é justamente que no teu DNA já tem uma cultura. E tu está lidando com 130 famílias que dependem daquela empresa, que são culturas diferentes. Né? Sim. E como tu lida com isso? Como é que foi colocar o teu ritmo de trabalho e como é que tu colocou isso e hoje como é que está? O maior desafio, eu acho que eu venho enfrentando nesses 10 anos é mudar a cultura. Cultura organizacional é uma coisa muito difícil, né? A gente fala assim cultura, mas o que é, né? É exatamente quebrar paradigmas, entender que a empresa ela é um organismo, né? E ela tem que funcionar tudo no mesmo ritmo. Eu digo assim, se a gente se alimenta bem, né? Se a gente dorme bem, o nosso corpo funciona de um jeito. Se a gente vamos lá, né, sei lá, eu tenho um vício, por exemplo, um cigarro, alguma coisa, o corpo já não vai funcionar naquele... Então, tudo tem que ser muito bem... Equilibrado. Orquestrado. Né? Acho que a palavra é orquestrado, porque... E todo mundo tem que ter os mesmos valores. Né? Isso eu acho que é uma... E cultura são valores. Né? E o que eu carrego sempre são os valores da família, que é, de fato, trabalho duro. Eu sempre, que a gente fala, né, do meu irmão, do verdureiro, mas exatamente isso. E a gente tem, e a minha família tem a cultura do imigrante. Né? Todo imigrante aqui no Brasil, a gente sabe que eles vêm para trabalhar, e eles trabalham muito. Né? E eu acho que do chinês também tem isso, e da cultura do imigrante. Então, a gente teve sempre muito... A gente sempre foi muito cobrado em casa por trabalhar duro.
né? Às vezes a gente brinca até que a gente esquece um pouco da família porque a gente está trabalhando demais, exatamente para prover para a família, mas é uma coisa que às vezes a gente esquece, a gente está tão focado no trabalho que tem que saber equilibrar também esse outro lado, né? O Que é único a vida horário pessoal. que você... Eu vou só pedir se puder arrumar o teu microfone ali, Tem que que é ali. cair. O único horário de descanso de vocês é a hora de fazer o pastel. Vocês comem pastel. Dizem que as famílias chinesas têm o melhor pastel do mundo. E todos os melhores que eu comi eram chineses que detêm isso. Um dia vocês vão liberar a fórmula secreta da China. Eu entrevistei uma chinesa que o marido mora lá. Sim. Ela mora aqui, ela é CEO de uma empresa grande aqui no Brasil. O filho dela estuda aqui, também está estudando no Brasil, e ela fica com um pé lá e um pé aqui. E ela fala muito isso, que lá ela não tem WhatsApp, lá ela não tem muita coisa, né? Não tem redes, etc. E aqui ela tem um pouco mais de liberdade, né? Um pouco não, muito mais liberdade. Como é que tu funciona assim, né? De uma família que veio de um perrengue grave, de jogar tudo, né? Tudo ou nada, e tu ter essa liberdade aqui. Como que tu lida com isso? E, na verdade, ter a liberdade, eu sempre, eu brinco que eu sou a ovelha negra da família, né? Eu nasci, meu irmão dizia que eu nasci, eu sou brasileira, porque eu nasci e cresci numa cultura diferente da cultura que os meus pais e os meus irmãos viveram, e então eu sempre fui meio que... E ser caçula, que te... Eu sou caçula, então... É pior ainda. Eu não digo que... Né, meus irmãos dizem que eu sou protegida, né? Sempre disseram que eu era mais protegida. Eu já não me via dessa forma, porque meus pais tinham muitas crenças que eu sempre debati, eu sempre fui muito questionadora, né? E eu sempre, mas por que né? Por que tem que ser assim? Mas porque era teu texto de sempre. Exato. Mas quero mudar. Eu sei, exatamente. Por que tem que ser assim? Por que não pode ser assado? E, enfim, então eu sempre fui, eu vou dizer, uma rebelde sem causa, né? Durante toda a minha adolescência, meio da pá virada. Mas eu penso que isso foi muito bom. Então, se você é da pá virada, já se inspira porque sabe que é possível, né? E hoje, como é que é a disciplina? Como é que tu toca a equipe, esses 130, como é que funciona? E quais são os problemas que vocês resolvem hoje com a FIMAC? A gente tem os problemas operacionais, né, do dia a dia. Não, digo, o que vocês atendem no mercado? Sim. Nós fazemos peças em aço usinado, né, para montadoras, principalmente do ramo agrícola. Nós temos hoje 80% da nossa carteira são montadoras do ramo agrícola. Né? A gente trabalha muito na parte de usinagem de alta precisão, né? Os nossos clientes nos procuram principalmente nesse sentido, né? E o nosso diferencial é a qualidade, né? É o cuidado para entregar o melhor produto. Eu digo assim, o produto tem que ir só uma vez, ele não pode voltar. Né? Então, hoje... Faz bem feito na primeira. Exatamente. Então, nosso diferencial é exatamente isso. A gente procura atender, a gente atende, na verdade, todos os requisitos do cliente, que as montadoras são muito exigentes nesse sentido, né? Tem que ser aquele material, tem que ter aquela tolerância, né? Então, tudo isso a gente atende, a gente vai atender exatamente como o cliente está pedindo. Quem são os clientes de vocês hoje? Hoje, os nossos principais clientes são a ACO, e a CNH, a ACO, ela vem de uma parceria de muito tempo, quando ainda era IOSP Máximo aqui em Canoas, né? E acho que tem mais de 30 anos de parceria com a ACO. E a CNH... Que é tratores, colheitadeiras? Isso, tratores, colheitadeiras, plantadeiras também. Plantadeiras. Né? Pulverizadores também. E vocês, de acordo com o agro, vai impactar no negócio de vocês? Sim, esse é um dos nossos desafios, né? Que hoje a gente é muito dependente do mercado agrícola, né? Mas a gente já a gente já entendeu isso e estamos tentando, expandindo esse mercado, inclusive mercado internacional, porque a gente entende que a gente não pode ficar concentrado somente num nicho, né? Apesar do nosso trabalho ser bastante segmentado, a nossa produção ela ter uma característica que atende muito bem esse mercado, né, que são volumes menores, não é uma coisa que nem o automotivo, são volumes de 10 mil peças, são volumes menores, né, e peças de maior valor agregado.
Então, a nossa produção, ela atende, de fato, ela está voltada para esse tipo de mercado. Eu atendo muito né? cliente agro, né? E é a peça que tem tempo, né? Quebrou, tem uma janela de colheita, tem uma Exatamente. janela de plantação. Quando fala janela, né, a galera da chuva, às vezes tem uma semana de sol e ali é timing. toda nada, se a peça quebra, pode botar a lavoura toda, né, em risco. Exatamente. Então vocês têm que estar sempre com agilidade. Além de qualidade, vocês têm que ter, né, agilidade para atender, né? Sim, a gente atende o mercado de reposição através das próprias montadoras, né? Boa. Então, eles têm que estar bem supridos de estoque. Mas o timing não é somente na reposição, é extremamente importante, mas o timing também na linha de montagem, né? Porque eles têm uma programação e a gente não pode falhar com a entrega. Então, hoje, uma das coisas que eu trabalhei muito nesse meio tempo foi exatamente, a gente precisa ter um indicador de ATIF, que é a entrega, né, da data correta, na quantidade correta, muito bom. E a gente conseguiu, hoje a gente tem um ATIF, a média dele é mais ou menos 97%. Né? Então, isso é de extrema importância. Eu digo que o triângulo da qualidade, da excelência, principalmente para montadoras, o preço, né? Um preço competitivo, a entrega certa, na data certa, na quantidade certa, e a qualidade da peça que... No último minuto agora, o que vai acontecer no futuro no teu mercado, se tu tivesse que fazer uma previsão? O mercado, como a gente atende a parte agrícola, né, a gente sabe que comida vai sempre precisar no mundo, né? Então, isso é um mercado que é algo como finito, é algo que vai continuar evoluindo cada vez mais, né? Hoje a gente fala muito de agricultura de precisão e a gente entende que os nossos clientes têm tecnologias muito interessantes e que vão ajudar muito na produtividade dessas lavouras, né? Hoje a gente entende que dá para fazer mais e sem precisar expandir tanto, no caso, assim, que se fala muito em questão de desmatamento hoje, e os nossos clientes têm tecnologias para agricultura de precisão que, se forem bem exploradas, tu consegue ter uma produtividade muito maior, né, naquela área e naquele tempo. Então, a gente entende que nós somos parceiros nessa cadeia. Então, a gente vê uma prosperidade nisso, né? E, como a gente fala, assim, a gente vai precisar continuar plantando e vai precisar continuar comendo. E a gente entende também que a FIMAC hoje, ela consegue atender, ela tem maturidade para atender não somente o mercado agrícola nacional, como o internacional também, porque hoje a gente está num levante de maturação, os nossos processos estão cada vez mais alinhados e né, é o trabalho da segunda geração, a gente fala, quando se estuda em famílias empresárias, que a segunda geração vem para organizar, né, muita coisa, para profissionalizar muita coisa. Então, a gente está fazendo isso para que se escalone, né, a gente consiga atingir novos patamares de uma forma sustentável também, não somente, e sim, principalmente ambiental. A gente hoje se preocupa muito com essa questão, a gente está com um trabalho forte em cima de sustentabilidade, na parte social também, que a gente tem essa noção de que nós somos responsáveis por aquelas famílias que trabalham. Exatamente. E de governança e financeiro também, né? De manter isso. A gente não é somente... não focamos no lucro somente pelo lucro. A gente entende que a gente tem que ter um olho muito fino nos gastos, no que a gente está investindo. Perfeito. E então, a FIMAC está pronta para isso e ela está pronta para atender também outros segmentos de maquinário pesado. Carol, obrigado pela aula, obrigado pelo teu legado, pela tua família, agradece, né, teu pai em nosso nome. E Multi Entrevistas fica por aqui hoje. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem você gosta. Obrigado e até o próximo programa.